O segundo livro de Samuel, capítulo de número 19. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Nós vamos ler aí a partir do versículo de número 31. Glória a Deus. E vamos ler até o versículo de número 35. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, a partir do versículo de número 31 até o versículo de número 35. Glória a Deus. Dá uma olhadinha do seu lado aí, veja se o seu irmão não encontrou, ou se está sem um exemplar da Bíblia Sagrada. Se estiver sem a Bíblia, convide para ler com você, para que todos nós possamos ler a palavra do Senhor, amém? Segundo Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 31 até o 35. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. Toda a igreja. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por esta palavra. Quantos necessitam de oração nesta noite, irmãos? Quantos precisam ouvir a voz de Deus nesta noite? Eu sou necessitado de ouvir a voz do Senhor e eu peço a você que oremos juntos, pedindo ao nosso Deus, e ore para que no abrir da minha boca seja nos dada a palavra vinda do trono, porque eu não tenho nada para dar para você, mas o nosso Deus que conhece a tua vida, Ele pode falar ao teu coração nesta noite, amém? Quero convidar aqui o presbítero Ismael para estar fazendo esta oração nesta noite. Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite nós te louvamos e pedimos a Ti, ó Pai, que venha preparar os nossos corações para que venhamos receber a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Prepara cada um, ó Senhor, para receber de Ti, ó Senhor, que venha usar o Teu Filho de forma especial para nos ensinar a Tua palavra, para que nós venhamos viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, e que o Teu poder seja manifestado nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Deus está falando conosco aqui essa noite, igreja. Abra o teu coração, aleluia, e ouça o que Deus tem para a sua vida neste lugar, nesta noite. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura em um momento que fala sobre o reinado de Davi, um reinado próspero, abençoado, direcionado por Deus, e que em toda a trajetória dele nós podemos aprender de uma maneira ou de outra algo que o Senhor tem para falar conosco. Portanto, abra o seu coração nessa noite e ouça o que Deus tem para falar com a minha e com a sua vida neste lugar.
neste momento em que Davi está retornando para as terras de Jerusalém, ele está tendo um contato com um senhor que o ajudou em sua caminhada, enquanto ele estava fora, enquanto ele estava fugindo de Absalão, seu filho, e agora, ao saber que o seu filho morre, ele tem todo o direito de retornar para o seu reinado. E ao retornar, ele precisa atravessar o Jordão, e ao atravessar o Jordão para adentrar na terra de Jerusalém, ele faz um convite a esse Senhor que tanto ajudou, que tanto estendeu as mãos no momento que ele precisava, aonde ele, querendo ser grato, querendo ser abençoador, fez um convite a Barzilai. E Barzilai responde para ele como alguém que quer rejeitar o convite, mas ele não rejeita de qualquer maneira. Ele não simplesmente diz para Davi: olha, Davi, eu não quero e pronto. Não. Ele apresenta alguns argumentos pelo qual ele não vai com Davi. Ele apresenta algumas razões. E aos nossos olhos, a gente compreende, porque Davi era um jovem, era um rei, era poderoso na guerra, ele entrava e saía na batalha, nem todo mundo poderia alcançar e acompanhar o reinado de Davi. Mas quando Barzilai responde para ele, coloca alguns argumentos, vai ensinar para nós aqui algumas atitudes que, ao observar em nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a intenção de Davi não era simplesmente trazer Barzilai para ocupar um espaço, não era simplesmente ter Barzilai do lado, não. Davi é bem claro em suas palavras quando ele diz que a intenção dele é honrar Barzilai, aonde a intenção dele é abençoar Barzilai por tudo o que ele havia feito para com Davi, enquanto Davi estava ali em suas terras. E nessa atitude, a gente acaba por compreender que na nossa vida, tudo o que nós plantamos, nós também colhemos. Davi estava sendo grato porque um dia foi abençoado. Barzilai cuidou no momento em que tinha a Bíblia bem clara em dizer que ele era poderoso na terra. Ele tinha bens e cuida do rei no momento que o rei está precisando. Aquela bondade agora retorna para ele, como um sinal de bênção, como um sinal de gratidão. Mas mesmo assim Barzilai, ele não aceita o convite. E ele apresenta alguns argumentos. E nós vamos aprender aqui com esses argumentos o que às vezes também nos impede, assim como impediu Barzilai de receber algumas bênçãos da parte do rei Davi, também nos impede de receber bênçãos e honrarias, quem sabe, da parte do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque se tem algo que eu compreendo e tenho certeza que existe, é a bênção de Deus preparada para a sua igreja. Ontem o nosso pastor estava dizendo que, você acredite ou não, os céus estão abertos sobre a igreja de Jesus Cristo. O inimigo tem soprado e dizendo: a igreja não é mais a mesma. Não vai. Vai porque existe um Deus. Vai porque existe um Senhor. Vai porque existe alguém que está cuidando. E os céus continuam abertos sobre a sua igreja. Aleluia. Só recebe, só entende quem busca de fato e de verdade. Quem entende que os céus estão abertos não deixa de buscar. Quem entende que os céus estão abertos não deixa de adorar, não deixa de orar, porque entende que enquanto os céus estiverem abertos, há um Deus com as mãos estendidas sobre a sua igreja. Aleluia. Observe aí no versículo de número 34 e número 35 da leitura que nós fizemos. Barzilai responde da seguinte maneira: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Barzilai está observando os seus anos de vida. Barzilai está compreendendo
que a sua vida está chegando ao final. Barzilai já não está com tanta expectativa de vida, já não está mais com tanta esperança no futuro. Ele entende que a sua caminhada, está chegando ao final, está chegando ao fim da história em sua trajetória. Então ele vira para Davi e diz: olha, Davi, o convite que você está me fazendo é bom, a oferta é boa, quem não aceitaria um convite como esse? Mas eu entendo que os meus dias já estão ficando limitados, que a minha esperança já está se encerrando, que a minha trajetória está chegando ao final. Aqui nesse primeiro argumento de Barzilai nós entendemos que a primeira coisa que nos impede de alcançar a bênção, a honraria, o cuidado do rei, é quando nós perdemos a expectativa de futuro, é quando nós não temos mais esperança do amanhã, é quando nós não acreditamos mais que o amanhã ele pode ser melhor, que o amanhã ele pode ser mudado, que a prova que eu estou passando por ela hoje não vai ditar o que vai acontecer amanhã, porque há um Deus que cuida, há um Deus que abençoa, há um Deus que está dando vida e cuidando em todo o tempo da sua igreja. O inimigo das nossas almas, ele quer cada dia mais nos parar, ele quer nos destruir, ele quer nos frear, porque quando nós estamos alegres, nós estamos com esperança, nós adoramos. E aí eu volto a dizer o que constantemente Deus tem falado: mesmo em circunstâncias difíceis, quem tem esperança em Deus, ele não deixa de adorar porque o seu celeiro está vazio, ele não deixa de adorar porque o seu dia foi difícil, não, ele não deixa de adorar mesmo quando a enfermidade bate a sua porta. Por quê? Porque ele entende que o Deus que ele serve é maior do que a peleja financeira, é maior do que a enfermidade, é maior do que a dificuldade, e ele é digno de ser adorado para todo sempre pela sua igreja. Aleluia! O inimigo ele luta noite e dia para que você não tenha esperança, para que você não acredite na palavra do Senhor quando diz: aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Aleluia. Aí alguém pode dizer: pastor, mas a minha luta ela está muito grande, a minha luta está muito demorada. E quem disse que uma noite passa rápido? Passa rápido para quem está na bênção, passa rápido para quem está dormindo, passa rápido para quem está roncando a noite inteira. Mas se você passar a noite inteira com um dente doendo, por exemplo, com uma dor no ouvido, você vai ver quão comprida é a noite. Mas Deus disse: ei, por mais que a noite seja comprida, uma hora ela acaba e o sol de Deus vai voltar a brilhar na tua vida. Aleluia. Quem crê que Deus está, aleluia, entrando com providência em circunstâncias de vidas aqui nessa noite. Barzilai estava dizendo: olha, eu não posso caminhar contigo mais, rei, porque os meus dias são curtos, eu já sou avançado em idade, eu não tenho mais esperança de vida. O inimigo quer que a gente pense dessa forma. Todos os dias Deus nos dá um dia maravilhoso, Deus nos dá a vida, Deus nos dá o fôlego, Deus nos dá o alimento. E quando chega no final do dia, o cidadão está dizendo: eu não vou, eu não posso, não tem como, tudo para mim está dando errado. Quem sabe recebe tanta bênção, mas porque bateu o carro quer desistir de tudo. Recebe tanto cuidado de Deus, mas porque a conta não foi paga no dia, começa a querer espraguejar todas as coisas. E Deus está lá no céu dizendo: eu não mudo, eu não mudei, a circunstância está difícil por causa de uma atitude, mas eu continuo sendo Deus na tua vida. Aleluia! Abra sua Bíblia, Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 4. Versículo de número 8. Jonas capítulo 4, versículo 8. Aleluia. O que diz aí?
Tem Jonas na sua Bíblia aí, irmão? Cadê os irmãos bons de Bíblia aí? Jonas capítulo 4, versículo 8. Observe o que Jonas está passando. Deus está dando uma ordem para Jonas pregar a palavra. Deus está com a sua bondade cuidando do povo de Nínive, tendo misericórdia. Mas Jonas prefere fugir de Deus, no final lutando com Deus. Ele resolve entregar o recado que Deus estava mandando. Com o recado que ele entrega, o povo de Nínive se arrepende, até os animais consagram naquele dia, e Nínive alcança a bênção e a misericórdia de Deus. E ao alcançar a bênção e a misericórdia de Deus, Jonas agora fica triste, fica enfurecido, fica enraivecido, brigando com Deus. E no meio dessa circunstância, até um bichinho que morde a árvore que ele estava na sombra, a árvore morre, ele agora quer espraguejar com Deus o que estava passando. Aí eu lhe pergunto, Jonas tinha razão para espraguejar daquele jeito? Para desejar a morte, para perder a expectativa de vida? Não tinha. Ele se deixou levar pelo momento em que estava vivendo. Quando a gente para de ter uma visão macro e passa a ter olhar somente na circunstância, nós temos a tendência de querer desistir de tudo. Jonas não observou que Deus estava abençoando Nínive. Jonas não quis saber que o intento de Deus foi cumprido naquele dia. Ele simplesmente estava querendo saber da vida dele e entende: eu quero parar com tudo. Mas Deus se levanta e diz: para, Jonas, eu sou um Deus que cuido, que guardo, que velo, que abençoo. Nenhum dos meus propósitos podem ser frustrados, porque eu ainda estou no controle de todas as coisas. Aleluia! Enquanto nós estamos enfurecidos na situação que estamos vivendo, há um Deus que continua cuidando da tua casa, há um Deus que continua cuidando da tua família, há um Deus que continua cuidando do teu trabalho, há um Deus que continua cuidando da tua esposa, há um Deus que continua cuidando dos teus filhos. Aleluia! E chegamos à presença dele dizendo: olha, não vou mais adorar, não vou mais servir, eu não tenho esperança de muito tempo. Mas Deus está dizendo: calma, a tua caminhada é muito longa ainda. Eu ainda tenho vitória para derramar na tua vida. Aleluia, aleluia. Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios 14, 32. Aleluia, aleluia. O homem natural, o homem carnal nunca vai compreender isso. Aleluia. O homem ímpio na sua malícia, ele será lançado fora. Mas o justo, até na sua morte, ainda há esperança. Aleluia. Quantos já não ouviram, por exemplo, o crente, quando está com a porta fechando, ele diz: Deus está fechando essa, mas vai abrir uma maior. Aleluia. Quando as coisas estão sendo difíceis, ele diz: olha, a situação pode estar difícil hoje, mas amanhã Deus vai abençoar. Aleluia. Quando as coisas estão difíceis no casamento, ele corre para os pés do Senhor e diz: olha, está difícil, mas eu tenho um Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne, muda a circunstância, entra com providência, se for preciso abre o mar, mas ele vai dar vitória para o seu povo e vai fazer o seu povo adorar e exaltar o seu nome. Aleluia. Não deixe o inimigo roubar a esperança da tua vida, não deixe ele roubar a alegria que há na tua alma de adorar ao Senhor. Aleluia. Porque aquele que ainda tem esperança, ele adora, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ele continua exaltando e adorando o Deus que serve. Aleluia. Na leitura que fizemos no versículo de número 35, ele continua dizendo:
Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Lembre-se, nós estamos falando aqui hoje sobre 4 atitudes que nos impedem de alcançar a bênção do rei. Assim como impediu Barzilai de passar e acompanhar o rei, isso também nos impede hoje. Primeira coisa, ele já não tinha expectativa e nem esperança de vida para o futuro. Segundo, observe que ele diz que na idade que ele tinha, ele não conseguia discernir entre o bem e o mal. A segunda atitude que nos impede de alcançar bênçãos, vitórias, honrarias da parte do rei, é quando em nossa vida espiritual nós já não conseguimos distinguir entre o bem e o mal, entre o que é e o que não é pecado. E isso é muito pertinente do tempo que nós estamos vivendo, porque estão embaraçando as coisas. Minha geração está confundindo as coisas. Chega um tempo que se fala tanto de graça, que acaba se confundindo o que é graça. Graça não é uma euforia para eu fazer o que eu quiser. Graça não é uma carta em branco para eu dizer, olha, eu faço o que eu quero, porque agora nós estamos no tempo da graça. Deus não mata como matava, Deus não age como agia. E isso é um perigo, quando nós estamos caminhando e já não conseguimos mais discernir o que é bom, o que não é, o que é pecado, o que não é pecado. Barzilai, ele reconheceu, ele tinha 80 anos, já não sabia decidir, já não sabia distinguir, discernir o que era um do outro que havia em sua frente. Isso na vida espiritual nos impede de alcançar a bênção do rei. Que façamos como Caleb. Caleb chegou e disse, olha, eu ainda estou com o mesmo vigor de quando Moisés me fez a promessa lá atrás. Aquilo que era pecado continua sendo pecado hoje. Aquilo que era razão de louvor e adoração continua sendo hoje. Não estamos vivendo em um tempo da graça para abusar dessa graça. Não é desfrutar dela. O que é desfrutar dela? É Deus olhar para mim, para você e dizer, olha, mesmo você sendo pecador, eu quero você na minha presença e eu vou mudar a tua história, eu vou abrir os teus olhos e vou te levantar na minha presença. Aleluia! Qual dos irmãos aqui nunca se lembra do tempo em que entrávamos na igreja e ao passar por aquelas portas já sentíamos vontade de chorar? Não sei se você teve esse privilégio, mas eu tive o privilégio de ver pessoas se curvando aqui na frente, chorando para aceitar Jesus. E quando se curvavam, a primeira coisa que faziam, irmãos, era arrancar os brincos da orelha, os anéis das mãos, e dizia, hoje eu aceito a Jesus, e eu aceito para fazer a diferença. A partir de hoje eu vou ser crente de verdade, e eu vou servir a esse Deus que vocês estão pregando. Aleluia! O problema é que a minha geração, ele não quer contar a mudança de vida. Aceita Jesus e continua fazendo as mesmas coisas. Aceita Jesus e continua com a mesma vida. Que evangelho é esse que não muda? Que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse que não transforma o vil pecador em um servo de Deus, aonde por onde ele passa, ele exala o bom perfume de Cristo? Que evangelho é esse? E o mais complicado é que esta geração que está se levando é uma geração de homem bravo, de mulheres nervosas, em que se chega para orientar e diz, meu filho, não anda por esse caminho. Está me julgando, pastor? Você está pensando o quê? Você não tem visão, você não tem isso. Não, irmão, é porque eu entendo que a Bíblia não muda, ela continua sendo a mesma. Ela continua tendo o mesmo poder. O Deus que nós servimos ainda é o mesmo. Aleluia. A palavra ainda é a mesma. Então o que vai me impedir de alcançar a bênção? É quando eu não consigo discernir mais o que é pecado do que não é. Eu faço as coisas aleatoriamente e para mim nada mais faz diferença. Abra a sua Bíblia, vamos observar o que está escrito em Isaías capítulo de número 5.
versículo de número 20. Isaías 5:20, o que está escrito aí? Olha só, irmãos. Os irmãos sabem que o ministério profético de Isaías foi um ministério que até o capítulo de número 6, ele estava dizendo, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Mas ainda que ele não tivesse uma visão da glória de Deus, as sentenças que eram ministradas por ele, fizeram a diferença para aqueles que o ouviram. E em uma dessas sentenças ele disse, ai daquele que chama bem que chamam ao mal, que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo